Muito bem, peço que possamos abrir as Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, página 1176. 1176. Atos, capítulo 2. E vamos ler estes primeiros 4 versículos. Página 1176, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O tema da nossa mensagem hoje é a chegada do Espírito Santo. Interrompemos um pouco aqui o Evangelho de Mateus, a chegada do Espírito Santo, porque de facto hoje é dia de Pentecostes. E foi nesse dia, domingo de Pentecostes, que ocorreu este acontecimento que nós temos aqui registado em Atos capítulo 2. E este capítulo, se os irmãos o lerem com muita atenção, esta é uma monumental porção das Escrituras. E todos deviam ver a sua elevada importância, aquilo que aconteceu, no que Deus nos revela neste trecho da sua palavra. O que é que nós lemos aqui? Irmãos, se pensarmos bem nas palavras, o escritor está a descrever um acontecimento. E ocorreu um fenómeno, o acontecimento foi uma coisa espetacular, foi uma coisa única, que foi o que Deus projetou, o que Deus decidiu sobre a vinda, a chegada ao mundo do Espírito Santo de Deus. Deus decidiu, vai ser desta maneira, de uma forma única, espetacular, uma coisa fenomenal, em que o Espírito chega à Igreja do Senhor Jesus que estava na Terra. Nós somos a Igreja de Cristo. Os crentes são a Igreja de Jesus. E a nossa história como Igreja, a nossa história está aqui, neste trecho da Palavra de Deus. E se nós nos lembrarmos, por exemplo, no capítulo, versículos 4 e 5 do capítulo 1, disse assim, o Senhor Jesus disse assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus estava a falar com eles e disse: olhem, não saiam de Jerusalém, fiquem na cidade a esperar a promessa do Pai, que vai acontecer daqui por uns dias. Jesus não lhes disse: olha, vai ser em tal dia. Não vai demorar muito tempo. Temos aqui a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. Chegamos ao capítulo 2. Temos a chegada, o cumprimento dessa promessa. E, de facto, um dos títulos do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, em Efésios capítulo 1, é o Espírito Santo da promessa. No capítulo 1 de Atos, os discípulos vão ficar à espera do Espírito Santo. Ninguém sabe o que é. Ninguém faz a mínima ideia do que é que vai acontecer, o que é que vai ocorrer. Tem uma promessa. E eles vão só ficar à espera. No capítulo 2, o Espírito Santo chega.
No capítulo 1, versículo 8, eles recebem uma promessa, mas que se estende ainda mais em qualquer coisa. Diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Diz, vocês, Jesus está a dizer, vocês, meus discípulos, vocês vão receber o Espírito Santo que vos vai equipar. Quando nós vamos, por exemplo, vamos para uma corrida, não vamos com esta roupa, temos que nos equipar, não é? Uns calções, umas sapatilhas, vamos nadar, também não é esta roupa, nem é a roupa do atletismo, vamos mergulhar, umas barbatanas. Então Jesus diz, vocês vão ser equipados pelo poder do Espírito Santo para uma obra que vos vou deixar, que vão ser minhas testemunhas. Olha, começar já em Jerusalém, toda a Judeia, toda a Samaria, até aos confins do mundo. Mas têm de esperar pelo Espírito Santo. E então, à semelhança, irmãos, lembram-se daqueles feitos poderosos de Deus no Antigo Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus lá no Monte Sinai, o povo ficou maravilhado com os trovões, a luz, o monte todo a arder, a tremer. Muitos sinais que Deus fez. A chegada do Espírito Santo é o outro grande sinal, um feito incrível que Deus fez, mas agora no tempo do Novo Testamento. É mais um acontecimento da história redentora do mundo da parte de Deus. Porque nós, como crentes, precisamos de conhecer qual é o plano de Deus para a salvação do mundo. Como é que Deus delineou a salvação do mundo? Qual é o plano dele? Um plano que era necessário para resgatar a humanidade das consequências do pecado. As consequências do pecado são a morte, a separação de Deus para toda a eternidade. E Deus é muito claro ao revelar-nos que, de facto, as consequências do pecado são essa separação eterna de Deus para todas as pessoas que não creem e que desobedecem às leis santas de Deus. Então, qual é esse plano da salvação de Deus? Vou ler um versículo que nos mostra com clareza o plano de Deus para se revelar ao mundo e a sua salvação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1, temos ali a primeira e a segunda parte do plano de Deus para o mundo. Diz, primeira parte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, primeira parte, diz, no tempo passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. E a nós? A nós, segunda parte do plano de Deus. Como é que é a segunda parte? A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Segunda parte. Até que Deus deixou de mandar os profetas e eu vou mandar o meu Filho. Para salvar o mundo. E foi isso que Jesus fez, que Deus fez através de Jesus para salvar a humanidade. Na bondade de Deus, na sua misericórdia, Deus preparou, com séculos de antecedência, através dos seus profetas, preparou o mundo, revelando o seu plano da salvação. Até que veio o próprio Filho de Deus, ele encarnou, viveu como homem no nosso mundo, para ele mesmo, com o sacrifício da sua vida, pagar a culpa do nosso pecado naquela cruz do Calvário. E isso foi possível porque o Filho unigênito de Deus deixou a glória, encarnou e veio ao nosso mundo há 2000 anos atrás. E prosseguindo em vermos esse plano redentor de Deus, Jesus viveu 33 anos entre nós, deu a sua vida na cruz, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou de entre os mortos. Depois de Jesus ressuscitar de entre os mortos, ficou ainda 40 dias com os seus discípulos.
a ensinar ao grupo dos apóstolos aquilo que era necessário para eles fazerem esta obra. 40 dias. E 40 dias depois de ressuscitar, deu-se a ascensão de Jesus. 40 dias, numa quinta-feira, 40 dias depois da sua ressurreição, numa quinta-feira Jesus subiu ao céu. Está em Atos capítulo 1 e está nos últimos versículos de 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a ascensão de Jesus. E Jesus subiu ao céu para a direita do seu Pai, onde está hoje. E qual é o próximo acontecimento que Deus preparou? O plano de Deus continua. Mandou o seu filho. Ele morreu, cumpriu a obra, voltou para o céu. Mas o plano da salvação continua. O próximo passo é este que está aqui em Atos capítulo 2. Cumpre-se a promessa do Pai, a promessa do Filho Jesus Cristo, e chega o Espírito Santo. Vamos ler alguns versículos sobre essa promessa. Em João capítulo 14, que penso que vai estar ali, João capítulo 14, Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus não ficou para sempre, 33 anos. Quem é? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. O Pai enviou o Espírito Santo. Em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Depois, capítulo 15, versículo 26. Também. Mas quando vier o Consolador é o Espírito Santo. Olhem agora, há pouco ele disse, o Pai vai-vos enviar. Agora Jesus diz, que eu... Então, mas quem é que enviou? Foi o Pai ou foi o Filho? Foram os dois. E às vezes nós pensamos que a Bíblia se contradiz, mas diz uma coisa, temos que entender as Escrituras. Jesus agora diz, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Há pouco disse, o Pai vai enviar em meu nome. E Jesus diz, e eu também vou enviar o Espírito Santo em nome do Pai. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E João capítulo 16, versículos 13 e 14 também, diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Olhem o que o Espírito Santo faz. Não falará, Ele fala. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E anuncia, o Espírito Santo tem esse trabalho. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo dá glória a Jesus. O Espírito Santo não se glorifica a Ele mesmo, como infelizmente muitos pretendem ensinar. O Espírito Santo faz a sua obra para glorificar a Jesus. Porque há de receber do que é meu, o Espírito Santo recebe e veio da parte do Pai, da parte do Filho, para glorificar Jesus e veio com aquilo que recebeu de Jesus, que estava já na glória, e vê-lo há de anunciar. Portanto, a promessa do Espírito Santo, isto é uma revelação fantástica de Jesus, que ele transmitiu lá naquela noite no cenáculo. Ora, Jesus não revelou o dia em que o Espírito Santo havia de vir. Os crentes tinham uma promessa, mas não sabia como é que ia ser, nem quando é que havia de ser. E passados alguns dias vai-se cumprir a promessa. Olha, como é que os discípulos reagiram ao mandamento de Jesus? Disse, fiquem na cidade de Jerusalém, esperem a promessa. Em Atos capítulo 1, versículo 12, então voltaram, foi depois de Jesus subir ao céu, voltaram para Jerusalém do monte chamado as Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, que se pensa que é o mesmo cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha, uma vez mais, os irmãos de Jesus. Portanto,
que é que eles fizeram? Foram para Jerusalém e reuniam-se em oração à espera da chegada do Espírito Santo. Não sabiam em que dia seria nem como é que seria. Atos capítulo 2, a chegada. 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, 50 dias depois da sua ressurreição dos mortos, naquele domingo, o Espírito Santo foi enviado, vemos aqui, do céu à igreja de Jesus que estava na terra. E Deus escolheu o dia de Pentecostes, diz aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Escolheu esse dia para cumprir a sua promessa. O que era o Pentecostes? Isto também é importante. O que era o Pentecostes? Era uma festa, uma das festas de Israel. Qual era o dia? O dia de culto, o dia de descanso dos judeus era o sábado. Mas o dia de Pentecostes para os judeus não é um sábado. É um domingo. Assim diz o livro de Levítico. Levítico capítulo 23. Penso que vai estar ali. Olha. Não? 23. Isto é onde está descrita a festa das primícias, que é o Pentecostes. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Portanto, o dia de Pentecostes é um domingo, não é um sábado. E foi nesse dia que se cumpriu, nesse dia que se cumpriu a chegada do Espírito Santo de Deus. Toda a nação de Israel se reunia na cidade de Jerusalém, no templo, apresentavam a Deus as primícias, os primeiros frutos das suas colheitas. E também temos a hora em que o Espírito Santo veio. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Eram 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, do domingo de Pentecostes, o Espírito Santo veio do céu e veio sobre a igreja que estava reunida, vimos ali em oração, à espera, obedeceram, foram obedientes. Jesus disse para esperarem, eles esperaram em oração. E vemos aí, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali estava o dom prometido por Jesus, o dom prometido pelo Pai. E nós podemos perguntar, mas porquê é que o Espírito Santo não veio antes? Porquê é que não veio antes? Porquê é que Jesus disse, vão receber, esperem, não muito depois destes dias? Nós temos a resposta a isso em João capítulo 7, versículos 38 e 39. Porquê é que o Espírito Santo não veio antes? Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber quem? Quem é que recebe o Espírito Santo? Os que creem em Jesus. É preciso pedir? Basta crer. Quem crer recebe. Não preciso pedir para vir, vem Espírito, não preciso pedir. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Porquê? Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele foi glorificado quando subiu aos céus e se sentou à direita do Pai. É aqui que nós vemos então claramente, irmãos, estamos a ver claramente o plano de Deus para a salvação, na sua palavra, as suas várias fases. Jesus diz que o Espírito Santo não podia vir porque ele ainda não tinha sido glorificado. A vinda do Espírito Santo dependia de Jesus cumprir a obra da salvação, morte, ressurreição dos mortos, ascender novamente aos céus, ser glorificado à direita do Pai no trono celestial. Nós temos esta mesma revelação, vejam, igual, em Atos capítulo 2, versículo 32, diz assim: Deus ressuscitou este Jesus,
do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Eles viram este acontecimento espetacular e ouviram a maneira, vamos ver já a seguir o que é que as pessoas viram. Irmãos, como é que foi este acontecimento? Imaginemos que éramos nós que estávamos aqui. A igreja estava assim reunida, eram 120 pessoas, mais ou menos. Então Atos capítulo 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Agora vejam, de repente, sem nenhum aviso, Deus não disse, olha, prepara-se, vai ser agora. Sem nenhum aviso, de repente, o que é que aconteceu? Veio do céu um som. Estavam sentados e começam a ouvir lá do alto do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Portanto, foi uma coisa, um som violento, enorme, que se vai ouvir em toda a cidade, que depois a cidade toda vai correr para o lugar de onde o som estava a ouvir-se. Diz que era como um vento, mas não era vento. E, irmãos, se entrasse aqui um vento forte, o que é que acontecia? Levava tudo pelo ar, não é? Parecia um vento, mas estava tudo calmo, não é? É um céu, é como se fosse um furacão, um vento impetuoso, uma tempestade, que encheu, vejam, um som enorme que encheu, deve ter sido uma coisa, se calhar, aterradora, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, não estavam de joelhos, não estavam de pé, de mãos levantadas a pedir, não, eles estavam sentados a orar, possivelmente, à espera da promessa. Não precisavam de pedir porque a promessa estava feita. Não houve um vento físico, nada estava a superar, era como se fosse uma grande explosão, é um fenómeno misterioso, é divino, um milagre. Não houve nenhum movimento no ar, era como se fosse o sopro de Deus que soprou e que veio desde o céu até à terra. Veio de Deus, veio do alto, veio do trono de Deus, o Espírito Santo. E depois eles ouviram esse som, e o que é que viram? Era o Espírito Santo. Um espírito não se vê. Viram, diz, línguas como se fossem de fogo. Não disse que eram de fogo. É como se fosse de fogo. Pousar sobre cada um deles. Uma coisa única, divina, não tem explicação, é um mistério. Não se pode aqui dizer era assim e estas características. É uma descrição o mais aproximada possível de um milagre. A chegada do Espírito Santo para aqueles irmãos. Isto foi o batismo do Espírito Santo que Jesus disse, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Foi isto, irmãos. O som foi ouvido por toda a parte, vejam o versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então a multidão foi atraída por esse som. Irmãos, mas a presença deste sopro de Deus encheu apenas a casa onde estava a igreja. Não foi ali à volta, em mais lado nenhum, foi só naquele lugar onde eles estavam. Foi um milagre. No lugar ao lado já não aconteceu. No lugar em frente também não. Era o poder de Deus. Foi um milagre a chegada do Espírito Santo prometido. A origem do Espírito Santo é de cima, diz, veio do céu, é celestial. Entrou nas vidas de todos, diz aí, todos os crentes que estavam reunidos ali à espera, obedientemente. Se nós nos lembrarmos quando o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus foi batizado no rio, e ele, ao sair da água, diz que visse o Espírito Santo descer
suavemente, como se fosse uma pomba. Mas aqui foi o contrário, foi um som impetuoso, estrondoso, poderoso, com línguas repartidas como se fossem de fogo sobre todos eles. Deus quis marcar a chegada ao mundo do Espírito Santo desta forma. Não mais se vai repetir. Não mais se vai repetir. Muitos podem querer imaginar. Não se vai repetir. O Espírito Santo já veio uma vez, não se vai repetir. A seguir vai haver, à frente do livro dos Atos, também uma demonstração, porque a igreja ora e o lugar onde eles estão treme. Mas é assim. Irmãos, quem é o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo é Deus. É Deus como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. É a terceira pessoa mencionada na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo tem os mesmos atributos que tem o Pai, que tem o Filho. Eternos. É onisciente, é onipotente. É Criador. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Ele inspirou. Ele é o autor da palavra de Deus que temos nas nossas mãos. O Espírito Santo fala, como vimos ali. O Espírito Santo ama, pensa, tem poder, tem inteligência, tem vontade própria, direção própria. O Espírito Santo guia, testifica de Jesus, glorifica a Jesus. O Espírito Santo chama e comissiona crentes para a obra de Deus, como temos em Atos capítulo 13, versículo 2, diz: disse o Espírito Santo, disse, falou, apartai-me, ou separai para mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Olha, temos aqui a personalidade do Espírito Santo. Disse, ele falou, apartai-me para mim, estas duas pessoas, para a obra a que eu, o Espírito Santo, os tenho chamado. Eu, Espírito, tenho um propósito, um objetivo de levar o Evangelho a muitos lugares. Eu chamei estes dois. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é como dizem as seitas, que é uma força. É uma pessoa. Qual é a obra do Espírito Santo? Bom, irmãos, iríamos levar aqui muitos domingos a dizer qual é a obra do Espírito Santo. Ela é tão vasta, tão preciosa, que não se pode enumerar. Em primeiro lugar, no dia em que o Espírito Santo veio, ele passou a habitar, a viver, a residir nos crentes, na igreja que foi fundada por Jesus. A igreja que é o corpo vivo e ativo de Jesus aqui na terra. Quer dizer, a encarnação continua. Agora, na pessoa do Espírito Santo, que habita nos corpos físicos dos crentes. Tu és crente no teu corpo. Dentro de ti vive, reside, fez morar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo veio para dar poder, capacidade aos crentes para fazerem a obra de levar o Evangelho a todo o mundo. O Espírito Santo trabalha nos corações das pessoas. No coração das pessoas. Ouvem a palavra de Deus que nós transmitimos, ouvem a palavra de Deus, ouvem o testemunho do Evangelho, e o Espírito Santo trabalha para os convencer do seu pecado, para que se possam arrepender e se possam voltar para Deus. Jesus disse isso em João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fomos convencidos do nosso pecado por causa do Espírito Santo. E depois a pessoa tem de decidir se aceita ou se resiste. E quando uma pessoa é convencida do seu pecado, crê em Jesus, aceita Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, essa pessoa recebe de imediato o Espírito Santo na sua vida, que a faz nascer de novo e a faz tornar-se uma filha de Deus. Conforme lemos há pouco, em João 7, 39.
E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo é recebido por aqueles que creem em Jesus. Ou 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo, olha, o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não nos podemos esquecer. Então o Espírito Santo é que torna uma pessoa membro do corpo de Cristo, que é a Igreja, porque habita em nós. O Espírito Santo dá-nos o poder, a ousadia, a coragem, a capacidade de podermos ir pelo mundo e testemunhar do amor de Deus, da justiça de Deus. E isso aconteceu logo no dia de Pentecostes, porque o apóstolo Pedro, com ousadia, com poder, prega a palavra de Deus e perto de 3.000 se convertem e são batizados, porque creram em Jesus. Em conclusão, irmãos, há 2.000 anos, no dia de Pentecostes, no domingo de Pentecostes, Deus cumpriu a promessa e o Espírito Santo foi enviado para habitar na Igreja, nos crentes. E isso marcou uma nova era nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Uma nova era começou, quando o Espírito Santo veio. O raiar de uma nova era entre Deus e o mundo inteiro. Porquê? Porque o Espírito Santo veio para ajudar, irmãos. O Espírito Santo veio para ajudar a humanidade a conhecer o Salvador. Deus mandou o Espírito Santo para que o mundo possa conhecer o Salvador, o amor de Deus, a fim de que o pecador que crê em Jesus possa ter vida eterna e escapar à condenação do inferno. Ele diz, quando Ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio pelo amor de Deus para ajudar o mundo a ser salvo. É uma nova era, irmãos. Todo o trabalho com sucesso que a Igreja, ou mesmo que não tenha sucesso, basta ver esse trabalho que a Igreja realizou nos últimos 20 séculos, foi um trabalho no poder do Espírito Santo. Cada igreja que foi fundada nos últimos 2.000 anos foi por causa do poder do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Porque Ele veio para isso mesmo. A incredulidade, a dúvida, a crítica, a perseguição podem assaltar a Igreja, mas nunca vão derrotar a Igreja. Nunca. Porque a Igreja é obra de Deus. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E a Igreja é indestrutível. Porque o Espírito Santo habita em nós. Pode ser perseguida, como já tem sido e continua a ser. Mas o Senhor Jesus Cristo prometeu e disse, edificarei a minha Igreja, eu vou edificá-la, fundou-a e está a edificá-la, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por causa do Espírito Santo de Deus. Há 2.000 anos, naquele domingo de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio para ficar para sempre na Igreja. Glória ao nome do Senhor. Amém.